Cuidado, senão o homem do saco vai te pegar. A ameaça de um homem, um saco nos ombros e o medo de desaparecer para sempre. Diziam que ele pegava crianças desobedientes. Diziam que ele rondava ruas, becos, escolas. Mas e se eu te dissesse que o homem do saco não nasceu com os nossos avós? E se eu te dissesse que essa figura, menos que assombra gerações, é apenas o eco de algo muito mais antigo que a sua infância, mais antigo que os contos de fadas, mais antigo que as igrejas de pedra? Hoje, vamos desenterrar os segredos por trás do homem do saco, porque por trás dessa figura assustadora há um papel social, uma tradição esquecida a menos, e talvez até um aviso que atravessou milênios. E depois que você ouvir isso, nunca mais vai escutar cuidado com o homem do saco. Da mesma forma, uma vila esquecida no tempo, estradas de terra, casas de madeira, pipas no céu, cheiro de pão no ar e um rádio sussurrando boleros ao longe. As crianças correm, brincam, gritam, mas quando o sol se esconde, tudo muda. As mães chamam, as janelas se fecham e no meio do carinho vem o aviso: volta para casa, senão o homem do saco vai te pegar. Uma frase simples, mas que bastava para congelar o riso de qualquer criança. Diziam que ele era um velho encurvado, de roupas gastas e um saco enorme nas costas. Diziam que ele levava embora os pequenos que desobedeciam. Mas para onde? Ninguém sabia. Alguns diziam que eram vendidos, outros que nunca mais eram vistos. Mas e se eu te dissesse que o homem do saco não era só um susto noturno? E se essa figura sombria fosse, na verdade, um reflexo de algo mais profundo? Porque o homem do saco era mais que um monstro. Era um código, um símbolo, um aviso. Nas roças, ele guardava as crianças do mato. Nos bairros operários, vigiava quem saía da linha. E nas cidades grandes, se disfarçava de andarilho, de estranho, de qualquer um que estivesse fora do lugar. Às vezes ele nem era lenda. Era gente de verdade. Pessoas rotuladas, temidas, excluídas. E mesmo hoje, com telas nas mãos e luzes por todos os lados, ele ainda vive nos memes, nos desenhos, nas histórias de escola. Porque o medo muda, mas nunca desaparece. E o homem do saco continua caminhando. Não pelas ruas, mas pela nossa memória. Se para as crianças ele era um vulto assustador, para os adultos ele era algo mais, uma história, um sussurro, um aviso que mudava de forma conforme o tempo e o lugar. No sul do Brasil ele já não era só o homem do saco ali, tomava outro nome, Papa Figo, e seu propósito era ainda mais terrível. Diziam que ele precisava de fígados humanos para curar uma doença incurável, lepra, tuberculose ou algo que o desfigurava. Em algumas versões, ele era rico e doente e pagava para que outros raptassem as vítimas. Em outras, ele mesmo andava pelas ruas, saco às costas, olhos famintos. Era o medo da medicina, daquilo que não se entendia, do que vinha com jalecos, agulhas e diagnósticos sem volta. No Nordeste, ele se diluía. Não tinha rosto, nem sempre tinha nome. Mas ali, o medo se espalhava em muitas formas. Lobisomens, caiporas, almas perdidas. O homem do saco era só mais uma sombra entre tantas. Mesmo assim, continuava surgindo. Nas figuras solitárias que carregavam sacos nas costas, catadores, andarilhos, pessoas comuns transformadas em lenda menos e em ameaça menos, só por estarem fora do lugar. E em outras partes do Brasil, a história mudava mais uma vez. Nas periferias do Sudeste, no Centro-Oeste, no interior do Norte, surgiam relatos mais pesados, mais reais. Porque às vezes, o saco não era só símbolo. Durante crises, epidemias, tempos de fome, houve quem colocasse crianças em sacos de verdade, para transportá-las, para escondê-las, ou, pior, para entregá-las. Situações isoladas, sim, mas reais o bastante, para que o medo se tornasse carne, e o homem do saco, um mensageiro da miséria, um símbolo da separação, do que a pobreza arranca sem pedir licença. Nos anos 80,
uma nova onda tomou conta da imaginação. Boatos, rádios, sensacionalistas, manchetes em letras garrafais. Agora o homem do saco podia ser qualquer um motorista de carro preto, um estranho sorridente, um adulto que se aproximava devagar. E o saco virou disfarce, virou silêncio, virou desaparecimento. Mesmo sua forma não era mais certa. Às vezes, um velho cansado, barba desgrenhada, passos lentos. Às vezes, um homem forte, determinado, com olhos que evitavam o olhar. Às vezes, apenas uma sombra ao fim da rua. E talvez seja isso que o torne tão assustador. Ele não tem um rosto, mas tem um saco, objeto banal, transformado em presságio. O fim da infância, a travessia do seguro para o desconhecido. Porque mais do que história, o homem do saco é uma lição, um código secreto transmitido em murmúrios, para ensinar, advertir, proteger ou controlar. Ele é o espelho dos nossos medos, das nossas carências, das fronteiras que traçamos entre o dentro e o fora, o permitido e o proibido, o familiar e o estranho. Enquanto houver medo, ele continuará voltando, mas o homem do saco nunca esteve sozinho. Ele é parte de uma legião, figuras que surgem em diferentes línguas, em diferentes terras, mas com o mesmo propósito: assustar, controlar, advertir e ao mesmo tempo refletir nossos medos mais profundos, o medo da doença, da perda, do desconhecido, daquilo que foge à ordem. Na Espanha, ele tem o mesmo nome, El Hombre del Saco, um velho curvado, um saco nas costas, o mesmo aviso sussurrado ao pé da cama. Mas em 1910, a lenda saiu das sombras e virou manchete. Na pequena Gadir, Andaluzia, um menino desapareceu, Bernardo González Parra. 7 anos. Dias depois veio a revelação. Ele fora sequestrado. O autor, Francisco Leoná, menos um ex-barbeiro e curandeiro. Mas Leona não agiu sozinho. Foi contratado por um homem desesperado, rico e doente, Francisco Ortega. Ele sofria de tuberculose e buscava uma cura. Uma curandeira indicou o remédio: beber o sangue de uma criança, passar sua gordura no peito. O crime foi brutal, mas o que importa aqui não é o horror dos detalhes. É o que veio depois. A lenda ganhou um rosto. O medo virou real. E o Homem del Saco passou a habitar não só o imaginário, mas também a história. Esse caso ecoou longe, e há quem diga que foi ele quem atravessou o oceano e deu origem ao Papa Figo brasileiro. A figura do doente pálido escondido, que precisa de fígado infantil para sobreviver. O termo já existia, é verdade, mas foi esse medo antigo, misturado com a desconfiança popular e a pobreza, que moldou o monstro. Parte mito, parte doença, parte reflexo de uma dor social. E essa figura não está só no Brasil ou na Espanha. Na Itália, ele surge como El Uomo Nero, o homem escuro. No mundo anglófono, toma a forma do Bugman menos o bicho-papão. Uma sombra sem forma, um ruído atrás da porta, um vulto no armário, mas seja qual for o nome, a essência é a mesma. Eles aparecem quando falta explicação, quando a medicina falha, quando a justiça é lenta, quando a dor precisa de um rosto e a sociedade de um limite. São lendas criadas não só para entreter, mas para preencher vazios. Vazios deixados pelo medo, pela pobreza, E não é por acaso que essas histórias criam raízes mais fortes entre os mais humildes, onde a fragilidade é maior, onde o controle é menor, onde o aviso por vezes é a única proteção. Homem de Saco, o Papa Figo, o Bugman, todos eles são espelhos de nós mesmos, reflexos distorcidos do que queremos esconder. E mesmo quando o mundo muda, mesmo quando tudo parece moderno e explicado, eles continuam voltando. Porque onde houver medo, haverá lenda. E onde houver lenda, haverá sempre um saco nas costas e passos lentos no escuro. Por trás do homem do saco, há mais do que um vulto assustador. Há camadas, história, memória e um reflexo das tensões que moldaram gerações. Em 1913,
nos Estados Unidos, algo estranho aconteceu. Durante um breve período, crianças podiam ser enviadas pelo correio, sem menos com selo preso à roupa, carregadas por carteiros até o destino. Eram viagens curtas, para visitar parentes, mas o simples fato de isso ter existido foi o bastante para alimentar rumores, boatos e mais uma peça no quebra-cabeça do medo, porque a imagem da criança sendo levada menos por um estranho em um saco já existia muito antes. Séculos antes, gravuras do século XIX mostram homens carregando crianças em sacos, ameaças ilustradas em panfletos, livros didáticos, histórias de advertência. E mesmo antes disso, os registros se perdem no tempo. De onde exatamente veio o homem do saco? Ninguém sabe. Talvez ele sempre estivesse lá, no escuro, esperando. O que sabemos é que ele encarna algo universal. O medo de ser arrancado do lar, da segurança, da infância. Em um mundo desigual, ele se torna símbolo da instabilidade, do risco constante, do castigo que vem de fora. Para os pobres, ele era aviso, alerta, proteção simbólica, num cotidiano de incertezas. Uma pedagogia do susto, código oral transmitido, não por ignorância, mas por sabedoria prática. Já entre os mais ricos, o medo era mais discreto e institucional, controlado por livros, por escolas, por normas. Mas ainda assim, o princípio era o mesmo: controlar, proteger, domar o homem do saco. Então, é também uma fronteira entre classes, entre formas de ensinar, entre tipos de medo. Ele surge das rachaduras, das ausências, das noites longas e das histórias baixas contadas à beira da cama. E é justamente por vir das margens que ele se tornou central, uma figura marginal, transformada em mito nacional. Hoje, ele ainda está entre nós, nos memes, nas piadas, nas lembranças que guardamos da infância. Mas no fundo, ele continua sendo o que sempre foi: um lembrete de que o medo já foi uma linguagem e as histórias formas. Ao longo do tempo, a figura do homem do saco atravessou fronteiras, costumes, línguas e séculos. E mesmo sem um rosto fixo, sem uma origem claramente definida, ele permanece entre nós, não como uma ameaça concreta, mas como uma lembrança das formas criativas e às vezes duras, com que as sociedades tentam proteger o que tem de mais frágil: a infância. Cada versão dessa lenda, menos do velho barbudo, nas vielas do sul, ao Papa Figo dos becos urbanos do homem, que coleta crianças em sacos durante epidemias ao andarilho silencioso do sertão, revela algo sobre quem somos ou sobre quem fomos. São reflexos de épocas em que o medo servia como estrutura, em que histórias não eram apenas distrações, mas mecanismos de sobrevivência. Hoje, é provável que as crianças ouçam menos sobre o homem do saco e mais sobre perigos virtuais, redes sociais, ameaças modernas. Mas mesmo assim, a figura dele ainda aparece menos nos desenhos animados, nos filmes, nas memórias compartilhadas entre irmãos e primos, ou em histórias ditas meio rindo, meio lembrando. E talvez seja esse o verdadeiro poder da lenda: sua capacidade de se adaptar, de atravessar gerações, de se manter viva, não por força, mas por familiaridade. O homem do saco já não mete medo como antes, mas ele ainda caminha devagar pelas calçadas da memória coletiva, como se soubesse que, em algum canto do tempo, será novamente lembrado. E agora, com o mundo lá fora adormecido e sua mente talvez começando a vagar, deixamos essa história repousar também. Entre o som do vento e a luz suave do presente, é bom saber que certas figuras do passado, mesmo aquelas que um dia assustaram menos, hoje nos ajudam a lembrar de onde viemos e de como nossas histórias foram tecidas. Durma bem. Até a próxima velha história.